Olá pessoal, aula de número 7 do nosso curso de desenvolvimento de um sistema de orçamentos e ordem de serviço. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso formulário principal, fazendo aqui os menus do nosso sistema, tá? O primeiro eu vou colocar um painel, o primeiro menu nosso vai ser aqui em cima, vai ser um menu suspenso, onde vai abrigar as opções de configurações do nosso sistema, tá? Então eu coloco um painel, arranco o caption dele, deixo ele na cor branca para ficar mais visível. Deixo ele flat e tiro a borda dele ali, a borda externa, tá? Vou aumentar ele aqui, posicionar ele mais ou menos no limite do nosso botão de configuração. Depois a gente muda as propriedades de ancoramento para ele ficar responsivo, tá? Então, alinhando aqui com o botão de cima, vou adicionar dentro desse painel alguns speed buttons, tá? Para abrigar as nossas opções de configurações, tá? Vou adicionar um botão aqui, lembrando que o tamanho dele fica a cargo de vocês. Vocês podem definir aí o que achar melhor, tá? Eu estou colocando aqui para ficar uma coisa visivelmente alinhada. Esse botão, esse speed button, vai ser a propriedade flat true. Vou colocar o caption dele como configuração do servidor, porque esse primeiro botão vai ser o botão que você vai clicar quando quiser configurar o servidor do nosso sistema de orçamento, tá? A fonte dele eu vou deixar Sequoia, que é padrão, o tamanho 10, e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar mais 3 botões aqui para abrigar as outras opções. A segunda opção vai ser os parâmetros do sistema, aonde vai ser configurado os parâmetros do sistema, como por exemplo, se a gente vai mostrar para o usuário a parte de serviço, ou se vai ter só a parte de produtos, os módulos do sistema que esse sistema vai ter para a configuração aqui de níveis de permissões, um detalhezinho que vocês já viram no curso de agendamento, tá? Níveis de permissões e o cadastro de usuário também. A gente vai seguir a mesma lógica que a gente fez no sistema de agendamento, tá? Depois eu vou posicionar aqui, colocar o ícone de cada botão, lembrando que se você precisar do código-fonte desse sistema, dessa aula, juntamente com esses ícones, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como que faz o download, tá? Depois de colocar os ícones, eu vou dar um nome para cada componente desse, só que eu não vou mostrar aqui para vocês para não ficar perdendo muito tempo, tá? Então eu vou pausar o vídeo, colocar o nome nos componentes e já deixar eles todos renomeados, tá? Mas antes eu vou selecionar todos os botões, vou vir na propriedade margem aqui e vou colocar 10 para ele desgrudar o ícone ali da lateral. E na propriedade spacing, 10 também para ele dar um espaço entre o ícone e o label do botão, tá? O caption do botão, tá? Então, depois de feito isso, eu marco o cursor como CR Endpoint para mostrar que esse botão, que essa opção é clicável, tá? Quando ele posicionar o mouse em cima. Depois eu alinho aqui de acordo com o tamanho que modificou, certo? E aí a gente precisa fazer esse menu aparecer e desaparecer. Esse PNL aqui, esse painel que a gente adicionou de fundo, que abriga as opções, eu vou deixar ele marcado como visible falso, tá? Porque ele não tem que aparecer quando abrir o sistema, só quando clicar no botão de configuração ali, tá? Então, pessoal, seleciono aqui o painel, mudo a propriedade de visible para falso e depois eu dei o nome para ele de PNL menu configurações, ó. E aqui no ancoramento eu deixo esse painel marcado como top e como right, tá? Para ele ficar no topo e à direita. Então, independente da minha resolução, ele vai ficar responsivo, ele sempre vai abrir posicionado, alinhado aqui nesse ponto, tá? E quando eu clicar no botão BTN Config, ele vai fazer esse menu configurações, esse PNL menu configurações, visible igual a true. Então ele vai mostrar o menu. E aí, para eu sumir com esse menu, eu vou selecionar aqui o PNL principal e o PNL topo, vim aqui na aba Eventos, aí vou vir on mouse enter. Então quando o mouse entrar em cima desses dois painéis, de qualquer um deles, eu faço o menu configurações desaparecer. Então vamos compilar aqui para ver como é que fica. Quando eu clico no botão config, ele mostra a opção. Se eu sair de cima dele, ele
fecha esse menu e desaparece, tá? Então assim a gente conclui o menu suspenso. Agora vou colocar um comentário aqui para ficar mais fácil de vocês lembrarem. E depois eu coloco, a gente precisa fazer o menu lateral, tá? Então colocando aqui um comentário também esconde o menu. Então dessa forma a gente finaliza o menu suspenso com as opções. E agora resta o menu lateral, tá? Esse menu que a gente vai fazer que ele não vai ser retrátil. Não tem necessidade de ser retrátil porque ele vai ter poucas opções ali, tá? Então, eu vou colocar alguns botões. Aqui a gente tem um problema, pessoal. Como esse painel está escuro, inclusive quem quiser mudar o layout para um layout mais claro, para ficar mais fácil, pode colocar. Por que que a gente tem um problema? Porque quando eu coloco um speed button aqui atrás, ó, e deixo ele marcado como flat true, e coloco um caption, no Windows 11 ele dá um problema. Eu não sei se no Delphi 11 ele resolveu esse problema do speed button, tá? Eu estou utilizando aqui o 10.4, então a gente tem esse problema aqui, quando passa o mouse em cima some o caption, tá? Então para resolver isso, ou você deixa a cor de fundo clara em vez de cinza, desse quase preto, tá? Ou senão você faz igual eu vou fazer aqui. Fiquem à vontade, vou colocar um painel para simular o nosso botão, tá? Vou alinhar ele ao topo. Vou tirar as bordas dele, como se fosse um botão, um speed button, tá? Tirar o caption, só que aí eu tenho que adicionar manualmente o componente para indicar o nome do botão e o ícone, tá? Então, pessoal, depois de colocado esse painel, eu vou só ajustar a cor dele para a mesma cor de fundo do painel do menu ali, tá? Dar o nome para ele de PNL. Esse primeiro botão aqui vai ser o botão que vai chamar a tela de orçamentos e ordens de serviço, tá? A gente vai resumir numa única tela para o usuário não ficar com aquele sistema cheio de opções e dificultar o uso, tá? Vou alinhar esse painel com as margens e vou dar um espaço maior na margem de topo para ele separar, desgrudar ali do topo, tá, pessoal? Para não ficar grudado e também para não ficar grudado com um botão e outro, porque depois a gente vai dar um Ctrl C, Ctrl V nesse botão aqui, tá? Então, dessa forma, vou mudar aqui o mouse também, o ícone do mouse, do cursor, e vou deixar o tamanho dele como 85. A gente vai ter poucas opções nesse menu, pessoal, vai ser bem simplificado, tá? Eu vou mudar a tag 1 aqui, mas essa tag é mais para uma função que eu vou colocar e depois vocês vão ver que função que é essa. Aqui a largura eu vou deixar em 120, tá? Eu acho que está um tamanho bom já. Isso daqui é só aproximado, não tem regra fixa, tá, pessoal? É da maneira como vocês acharem mais certo aí. Vou colocar um label para indicar o nosso nome do botão e uma imagem. E eu vou alinhar essa imagem toda no topo e o label também. Eu vou selecionar o label para ficar alinhado ao topo. Diminuindo a imagem aqui para selecionar o label. Agora eu trabalho a fonte dele. O caption desse daqui vai ser orçamentos/OS. Tá? Então aqui que vai ser a chamada da nossa tela de orçamentos e de ordens de serviço, tá? Vou deixar a fonte 10 e branco para dar um destaque melhor e alinhar esse caption aqui, esse label todo no centro, tá? Vou colocar um ícone aqui para nossa imagem. Vou mudar o cursor dele também. Então, vou deixar essa imagem centralizada, não vou deixar ela no stretch, tá? Vou dar o nome para ela de MG botão orçamento para seguir o layout. Isso daí é questão de escolha de vocês, tá? Cada um utiliza o que está acostumado. Então, resumindo, a gente joga um painel, joga um label e joga uma imagem dentro desse painel, tá? Para ela simular um botão. E aí, pessoal, eu vou colocar uma imagem que eu já tenho pré-selecionada,
tá? Para quem fizer o download aí do código-fonte já vai receber essa imagem também, tá? Vou dar o load aqui, vou selecionar o orçamento. Para ela ficar transparente assim, o fundo dela tem a mesma cor do fundo do painel de menu ali, tá? Então ela fica parecendo que é transparente. E agora, se eu compilar, vocês vão ver que ele mudou o cursor, mas o ideal seria que mudasse a cor da fonte aqui do orçamento para indicar que está em cima. Tá? Poderia mudar até a imagem quando passar o mouse em cima, mas a gente não vai fazer, só que a lógica é a mesma. Eu seleciono tanto o painel quanto o label quanto a imagem e venho aqui no evento on mouse e enter dele e vou mudar a cor da fonte do label. Tá? A gente não tem no FireMonkey, a gente tem o Hit Text. Aqui a gente não tem essa opção na VCL, então a gente tem que selecionar os três componentes, tá? Porque senão ele não vai conseguir pegar ali o painel que fica do fundo. Então o LBL botão orçamentos vai mudar a fonte, eu posso mudar qualquer cor aqui que eu quiser, o estilo, a cor, o tamanho em si, tá? Mas o size eu não vou mexer, eu vou mexer no estilo. O estilo vai passar a ser bold e eu vou mudar a cor dela também, tá? Como eu disse, pessoal, se vocês quiserem mudar a imagem o íconezinho da imagem ali quando o mouse estiver em cima, é nesse evento que vocês podem fazer isso daí, tá? Basta fazer ele captar outra imagem aí, ou utilizar um componente imagem list, tá? Então eu vou mudar aqui para laranja, só para a gente poder pegar a cor, o código da cor aqui, tá? Voltar ela para branco. Então a cor vai mudar para esse estilo. E quando o mouse sair desses componentes, ele vai voltar para a cor original do label, tá? Indicando que o mouse saiu, ali não está mais focado no botão. Tá? É uma forma de contornar esse speed button. Tá? Depois de feito isso, vocês podem utilizar aquele método que a gente aprendeu nas aulas anteriores, adicionando ele como um componente, um template ali. Então, dessa forma, esse código que a gente está fazendo aqui vai acompanhar todos os botões que você adicionar para as outras opções, tá? Então, eu vou vir aqui no on-mouse Livia do painel, eu também vou fazer ele voltar a cor do fonte do label, tá? Porque senão ele vai ficar travado ali no laranja. Tá? Então, quando eu passo o mouse aqui, ele muda de cor. Quando eu saio, ele volta, tá? No painel principal aqui ele está continuando, porque eu não coloquei o mouse livre dele. Eu vou fazer uma alteração aqui, pessoal. Vocês podem copiar isso daí para todo botão que vocês colocarem aqui lateralmente, tá? Eu vou já colar os botões para agilizar o vídeo. Então a gente vai ter orçamento, produto, pessoas, serviços e funcionários. Vai ser as opções que a gente vai ter nesse menu. E aí vocês podem fazer o código que a gente acabou de fazer para cada botão desse. Eu vou colocar uma função aqui, pessoal, que eu ensinei no curso de nota fiscal eletrônica, tá? Uma função que agiliza esse efeito, tá? Vocês estão vendo que aqui só está o primeiro colocado. Então, para seguir o efeito do primeiro botão nos outros, eu criei uma função e expliquei como que faz ela direitinho e ela fica ali no curso de nota fiscal eletrônica que está em andamento na área de membros. Então, basta você se tornar membro que você vai ter acesso a essa função, vai ter acesso ao código-fonte desse sistema, dessas videoaulas do sistema de orçamento e também vai aprender a fazer esse efeito do botão. Então eu vou colar aqui, tá? Essa função chama mudar botão, não vou mostrar ela porque ela faz parte do curso. E aí eu vou adicionar na uses a unit função, é onde ela está abrigada, tá? E colocar aqui no comentário, função para alterar a cor do botão, tá? Então vocês podem seguir o código inicial que eu coloquei ali no mouse enter, no mouse livre. E para quem já conhece a função do curso de nota fiscal eletrônica, pode colocar ela que vai agilizar muito. Vou copiar essa primeira linha e quando o mouse entrar no painel principal aqui, ó, nesse painel aqui, vou chamar aqui o mouse enter também e eu vou fazer a chamada da função porque ela faz tanto
o mouse focar ali, mudar para laranja, quanto voltar a cor original dele automaticamente, tá? Então, dessa forma, quando eu passo o mouse, ele apaga um e acende os outros, tá? Respectivamente, tá? Então, dessa forma, a gente criou os nossos menu, as nossas opções, tá? Tanto o menu suspenso ali no config, quanto o menu de opções que a gente vai ter, orçamento, ordem de serviço, produtos, pessoas, serviços e funcionários, tá? Na próxima aula a gente continua. Espero que goste. Não esqueça de deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.